Olá, olá, tudo bem? Aqui é o professor William Dornella. Agora a gente vai continuar aí mais um bloquinho falando sobre a administração da escola e também comunidade, né? Como é que a gente consegue administrar a educação, a escola, uma instituição, considerando aí os aspectos da comunidade? A pergunta hoje é como a gente consegue administrar, ter êxito se eu não considerar esses aspectos da comunidade. Preciso sim, a comunidade ela tem que participar. E aí a gente falou de gestão democrática, a gente falou de planejamento participativo, conceito de comunidade. Então é muito importante aí esse tópico. Vamos lá, só para antes da gente começar aqui, a gente vai falar um pouquinho aí mais da visão de participação, mas antes, só te desafiar aí a ter prestado atenção nos nossos blocos anteriores aí. Nós já fizemos 3 blocos sobre esse assunto. Você precisa lembrar que a administração ela sempre existiu lá desde os primórdios. Não existia o conceito de administração, mas o ato em si de administração existia. O ato de administrar ele nasce de uma ideia de organizar, mas numa perspectiva mais técnica, mais burocrática. Daí então vem a ideia de administração dentro de uma perspectiva capitalista, uma administração empresarial. E quando a gente vem falar de uma administração escolar, uma administração educacional, aí já é diferente, porque a gente vem falar de uma administração mais ligada à transformação social. Foi isso que nós vimos. Depois nós falamos o quê? Nós falamos que existe, a administração ela implica alguns limites, e esses limites precisam ser superados. Eu preciso considerar os recursos materiais, os recursos humanos. Tudo isso aí envolve um conceito lá que foi implantado, inclusive a partir de documentos, a partir da LDB também, esse modelo de participação, a partir da gestão escolar. E a gestão escolar envolvendo a comunidade. E a comunidade, para que eu possa conhecer a realidade. Eu não consigo ter êxito, eu não consigo ter sucesso numa administração, numa gestão, se não houver o conhecimento dessa realidade, essa participação. Considerando isso, a gente evoluiu mais um pouquinho, a gente foi falando do conceito de comunidade, porque a gente fala tanto de comunidade, mas quem é a comunidade? Existe a comunidade escolar, que aí a gente pode até nomear, né? Pais, alunos, os responsáveis, barará, barará, barará. E aí existe também a comunidade no sentido mais amplo. O que vem a ser comunidade? Um grupo de seres humanos, né, que estão juntos por algum laço. Seja laço de sangue, seja laço de amizade, seja um laço geográfico, mas e fazer com que esse grupo de seres humanos se agreguem ali, eles tendem a buscar objetivos em comum. Visando aí, como a gente viu o exemplo, fala-se que é a segurança coletiva, mas nem sempre é a segurança coletiva, mas na verdade é a nossa liberdade individual. Então, a comunidade, ela vem trazer esse aspecto coletivo, isso é muito importante, cai bastante em prova, tá bom? Falamos aí da gestão democrática, do planejamento participativo, e agora a gente vai continuar isso aí nesse bloco para depois a gente fazer exercícios, fazer algumas questões de prova. Agora a gente vai falar também dos projetos comunitários e dos projetos educativos, os projetos ligados então à nossa comunidade escolar. Dá uma olhada aí na tela, ó. Não basta permitir formalmente que os pais de alunos participem da administração da escola. É preciso que haja condições materiais propiciadoras dessa participação. Gente, essa frase aqui ela é muito importante e pode ser que as questões da sua prova venham numa perspectiva mais crítica, né? Para que você perceba o quê? Para que você perceba que efetivamente, que a gente tem que buscar uma participação efetiva. E eu sempre bato nessa tecla quando a gente fala de participação, de planejamento participativo, de gestão democrática. Que o modelo de participação que a gente tem que buscar é um modelo de participação efetiva. Por quê? Tem muita escola que vai lá e faz, por exemplo, uma assembleia para os pais irem. E aí assim, mas é uma pseudo-participação. Faz num horário, num dia que os pais trabalham, que os pais não vão poder ir. Ou então faz um modelo, como se fosse uma reunião, aquela de síndico, bem chata, usam termos técnicos, fazem só como uma prestação de conta. Então, a ideia de participação é que haja, porque está previsto nos nossos documentos, a gente entende que é esse o modelo de gestão, mas a gente tem que buscar mecanismos reais, mecanismos que favoreçam essa participação, tá bom? É isso aí que a gente tem que pensar para a gente poder evoluir nesse aspecto de democracia. Olha o que mais que a gente tem. O autor ainda afirma que
Para que haja tal participação, é necessário que o Estado ofereça ao trabalhador horas disponíveis. Mas, na realidade, além de não haver projetos para promover a oportunidade, olha aí, já começamos a daqui a pouquinho falar desses projetos comunitários. O Estado não proporciona à comunidade outros meios para que isso ocorra. O ato de participar, como vimos, não envolve só o interesse da escola ou da família, porque é necessário um projeto de democratização nos escalões superiores para ser uma ação que abrange a todos os participantes. Então, é essa ideia aí, ó, de participação a partir dessa ideia dos projetos. Eu preciso, gente, fazer com que o planejamento participativo, preciso fazer com que a gestão democrática, a ideia de efetiva participação, estou falando de eleição não, aconteça lá na escola, lá na participação, por menor que seja, a escola receber um recurso, como é que a gente vai investir aquilo ali, e também lá no alto escalão, para que a gente, enquanto comunidade, e aí vamos falar de povo brasileiro, comunidade, ou seja, uma minoria específica, participe também lá no alto escalão, que a gente também tome as decisões. E aí, então, é esse o sentido aí de participação dentro desse aspecto mais amplo que a gente precisa pensar. O que mais que a gente tem aí? Olha só, se a escola não participa da comunidade, por que irá a comunidade participar da escola? Se a escola não participa da comunidade, por que irá a comunidade participar da escola? Por quê? Isso deveria alertá-los para a necessidade da escola se aproximar da comunidade, procurando auscultar seus reais problemas e também interesses. Então aqui ele envolve pra gente essa ideia de participação, de que um precisa participar com o outro, um precisa colaborar para que a gente possa pensar nesse aspecto de participação, de efetiva participação. Efetiva participação. Na realidade, tanto a escola não participa da comunidade, como a comunidade não participa da escola, viu? Na realidade, tanto a escola não participa da comunidade, quanto a escola não participa da comunidade. Segundo Luke, a participação das famílias é muitas vezes aguardada para questões da vida escolar, aspectos físicos e materiais, ou somente para acompanhar os filhos com problemas de comportamentos de aprendizagem. Gente, isso aqui, ó, uma visão bastante o quê? Tradicional. Tradicionalmente é assim que a escola acontece. O pai, ele só vai lá quando o pai ele recebe uma ligação e na escola já sabe que o seu filho aprontou. Mas não existe essa cultura das famílias estarem sempre na escola e irem lá não só para um comportamento do filho, mas para poder participar na tomada de decisões com relação a recursos e a outras perspectivas ligadas então à nossa área de educação. Olha o que mais que a gente tem aí, ó. É papel da escola se conscientizar sobre o que realmente é a participação. Olha aí, ó, como é que a gente vem pensar nessa ideia de escola e também de participação. E qual é a importância do envolvimento da família com a escola? É importante lembrar que participar de uma simples reunião apenas para saber de questões comportamentais está distante do que se entende que é o conceito cheio de participação. E para reunião não é a ideia de participação, mas participação, gente, ó, é se sentir meio daquilo ali, ó. Participação é aquele terminho que a gente já falou e que importa muito, o engajamento social. Aí a gente tem verdadeiramente o nosso modelo de participação. Há estudos, como ele vem falar aí pra gente, há estudos que comprovam que a participação dos pais na escola é essencial. Por isso, a presença da família na vida escolar tem sido apontada por meio de várias pesquisas como um dos indicadores na determinação da qualidade do ensino, porque pais que participam na vida escolar ativamente possuem filhos que aprendem mais. Olha aí, ó, uma das qualidades da participação. Gente, mas não só na ideia aí, ó, de você participar na vida escolar do filho, mas participar da escola como um todo, né? Participar da escola como um todo. Se melhorar a qualidade do filho, vai melhorar também a qualidade da educação
vai trazer esse engajamento social, os profissionais vão tomar decisões coletivas. Então, o que a gente precisa perceber quando a gente vem falar dessa administração da educação e da comunidade? É que a participação, ela é um fator imprescindível para que a gente possa alcançar os nossos objetivos. Olha aí, ó, quando ele fala assim, a participação, ela é um fator imprescindível na gestão democrática, e gestão democrática, como eu disse para vocês, é a efetiva participação, pois através dela é que se pode alcançar os objetivos esperados, com colaboração mais ampla e com altas possibilidades de obter sucesso. É indispensável que o professor tenha consciência da importância desse tipo de gestão, pois o docente é uma peça-chave do ensino de qualidade. Logo, a sua colaboração e participação são essenciais no contexto da administração escolar e também o quê? Democrática. Então aqui a gente vai pensar na figura do professor, mas não só do professor, atendendo a ideia de que ele é uma peça-chave nesse contexto. Imagina você, se nenhum professor quer participar do modelo de gestão, se nenhum professor ele se sente ali íntegro participante, o que vai acontecer? Se nem ele quer participar, aí o que vai acontecer é que ninguém vai ter interesse, nem os pais, nem os alunos vão se sentir motivados para isso. Destaca-se ainda a relevância que tem o projeto político-pedagógico e o conselho escolar na democratização da escola. Ambos são pilares que sustentam o caráter democrático da gestão. Sem a atuação pontual desses dois fatores, não há como conceber uma gestão democrática na prática. Professor, o que vem a ser o projeto político-pedagógico e o conselho escolar? O projeto político-pedagógico enquanto um documento e o conselho escolar enquanto um mecanismo de participação, os dois fundamentam essa administração da educação, envolvendo aí pra gente essa ideia da comunidade. O PPP, ele é considerado a identidade da escola, por exemplo. É um documento que ele é elaborado por todos, para ser executado por todos e para ser avaliado por todos. Esse é o projeto político-pedagógico. O PPP, dentro desse aspecto, então, de participação coletiva, de que todo mundo vai estar envolvido, participando, a gente vai contribuir para que a gente possa alcançar os objetivos que são determinados pela comunidade escolar, ele envolve essa administração educacional dentro desse aspecto de comunidade, porque a comunidade ela participa efetivamente da construção, da elaboração e da avaliação. O conselho escolar, gente, muitas vezes a gente acha que o conselho escolar, que quem manda na escola é o diretor, mas na verdade quem tem o poder mesmo é o conselho escolar. O conselho escolar, ele é soberano nas decisões, ele é deliberativo. Então o conselho escolar ele é muito importante dentro dessa perspectiva, porque ele traz esse aspecto da representatividade da comunidade. Como é que a comunidade ela administra a educação? Por meio do conselho escolar também, né? É mais um mecanismo. Vamos pensar nas secretarias de estados. As secretarias de estado, muitas vezes, elas têm conselhos que são também, prestam assessoramento superior, e esses conselhos, eles têm esse caráter também, o quê? Deliberativo, esse caráter normativo. E eu não estou falando só de secretaria de educação, mas secretaria de trabalho, secretaria de saúde. E esses conselhos, eles são compostos de integrantes da nossa comunidade, representantes sindicais, sociedade civil organizada, dentre outros, para que possa fortalecer, então, esse mecanismo aí nosso de participação. Tá vendo como tem sim como a comunidade ela participar? Gente, e a gente tá falando tanto dessa ideia de comunidade, a gente tá falando da educação, e eu tô falando para vocês dentro da ideia de administração, dentro desse aspecto de administração, no sentido amplo, né? Porque o seu edital traz administração educacional, mas a gente trouxe também muitos exemplos ligados à ideia de administração escolar. E aí a gente precisa pontuar uma diferença, dá uma olhada aí no que a gente chama da educação formal para a educação não formal. Coloca aí na tela, por favor. Olha aí, A educação formal, então, é aquela que ocorre nos sistemas de ensino tradicionais, sejam elas aí nas escolas, nos mecanismos nas escolas e também nos mecanismos de participação, mas dentro dessa ideia das instituições, ou seja, daquelas que vão fazer parte do nosso sistemas de ensino,
E eu também tenho a educação não formal. Professor, como é que é a educação não formal? A educação não formal, ela corresponde às iniciativas organizadas de aprendizagem que acontecem fora do sistema de ensino, tá? Então aqui a gente está falando, ó, educação formal, aquela que acontece no sistema de ensino, e a não formal, aquela que acontece fora do sistema de ensino. Sua prova pode cobrar essa diferença. A comunidade, ela pode participar desse aspecto aqui, ó, do formal, mas também do quê? Da educação não formal, aquela que vai acontecer fora. A ideia é que aconteça a colaboração, a participação, o engajamento social em todos os aspectos formativos ligados ali à vida do nosso estudante, tá bom? E aí eu preciso também pontuar um outro tópico que a sua prova ela vem trazer, que é ligado ao que a gente vem falar, aos projetos, dá uma olhada aí, ó, projetos educativos comunitários. Tem lá na sua prova também querendo saber o que vem a ser e qual a importância desses projetos educativos comunitários. E aí a gente vai pontuar... E aí a gente vai pontuar o que vem a ser esses projetos educativos comunitários. Eles visam fortalecer a integração da escola com o território ao qual está inserida. Gente, esse território ao qual está inserida, nós falamos já muito sobre comunidade, né? Para agora a gente conseguir compreender a importância da comunidade, atendendo a ideia de realidade. Aí ele fala assim, ó, buscando maior participação das famílias e representantes da comunidade local na construção e execução do seu projeto político-pedagógico. Então, os projetos educativos comunitários são projetos, são iniciativas que têm grande relevância para aquela comunidade escolar. Tem grande relevância para a comunidade escolar. E se tem relevância para a comunidade escolar, deve ser executado, sobretudo dentro desse aspecto educacional, dentro desse aspecto escolar, para que a gente possa chegar e buscar então essa contribuição social e a partir disso a gente buscar essa transformação. Este deve ser o objetivo das estratégias de articulação das escolas com as famílias dos estudantes e parceiros da comunidade. Então, os projetos educativos comunitários são os projetos que vão nascer a partir daquela identidade daquela comunidade. Eu tenho uma comunidade X que, de repente, ela está localizada num local de maior vulnerabilidade social. Então, aquela comunidade, ela necessita de um projeto educativo que vise a solução daquele problema social. Aí vamos colocar aí uma outra escola, em outro estado, e ela quer incorporar aquele projeto, que aquele projeto é sucesso, foi sucesso naquela escola, ganhou destaque dentro da mídia e tal. Gente, isso não vai funcionar. Por que não vai funcionar? Porque aquela comunidade, ela tem as suas características próprias. Cada comunidade tem a sua relevância, cada comunidade tem a sua identidade. E essas identidades, elas devem ser respeitadas. Essas identidades, para que a gente possa fortalecer essa identidade, a gente tem que pensar nas características de cada uma dessas comunidades. Então, é essa a ideia aí quando a gente vem falar. O desenvolvimento desses projetos comunitários são muito importantes porque eles são relevantes para aquele corpo geográfico ou para aquele aglomerado de pessoas. Vai depender de como a gente vai trazer o conceito de comunidade. O que você precisa pensar dentro de projetos educativos comunitários significa assim, ó, eu olhar para a minha comunidade, perceber quais são os seus problemas, qual é a vulnerabilidade social, onde é que a gente precisa melhorar, quais são os pontos que a gente precisa pensar dentro daquela comunidade e a partir disso a gente trazer para dentro da educação. Aí, entra lá no primeiro nosso bloco de aula, quando a gente falou, sabe o quê? De transformação social. A escola a gente falou da administração empresarial que vende o produto, mas é a escola de vender a transformação social. Por isso, é tão relevante administrar a educação, não só a escola, administrar a educação, mas olhando para a comunidade. Eu não posso pegar a educação que a gente tinha em 1980 e 1970 e buscar aquele mesmo modelo de administração e de gestão para que a gente possa ter hoje, porque a escola é outra, a comunidade ela é outra, e assim a gente vem pensar nessa ideia aí, quando a gente vem falar então desses
projetos comunitários. Então, caiu na sua prova projetos comunitários dentro da área de educação, significa isso. Olhar para a minha comunidade, perceber quem é aquela minha comunidade, perceber quais são os aspectos que a gente precisa contribuir, quais são os aspectos que a gente pode levar para a transformação, que a gente pode levar para a transformação, mas começando pela educação. Então, vai lembrar daquele conceitozinho de administração e vai lembrar como a gente pode propagar isso, tá bom? No próximo bloco, então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre os projetos educativos comunitários e aí a gente vai relacionar tudo isso aí junto com o planejamento participativo para a gente responder várias questõezinhas de prova, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.